E aí galera, beleza? Meu nome é Ivan Sacavícios, você está no canal Composição na Prática. E hoje é o primeiro vídeo de uma série nova, onde eu vou fazer reacts e análises, claro, mais aprofundadas, de composições famosas da história mundial. Então não só músicas modernas, músicas populares, mas vários tipos de música. Então o que eu já falo para você é deixar um comentário aqui com a música que você queira que seja analisada. E eu vou explicar para você que a análise não vai ser aquelas análises chatas, matemáticas, só sobre harmonia e não sei o que, aquelas coisas complexas para você ficar tendo uma masturbação mental. Não, não vai ser isso não. Aqui vai ser uma análise simples e uma análise ao mesmo tempo aprofundada. Por quê? Porque é uma análise simples, pois ela é conceitual. Eu vou mostrar os conceitos que os compositores utilizam para compor. E ao mesmo tempo ela é aprofundada porque eu mostro exatamente como que ele compôs essa música, que é o importante se você quer aprender a compor. Não adianta você ficar com um monte de teorias matemáticas, harmônicas na cabeça e não saber como compor. Beleza? Se você gostar desse conteúdo, curta esse vídeo, também se inscreva no canal, que eu sempre estou colocando vídeos novos e fazendo aulas ao vivo aqui, ensinando tudo sobre composição, e compartilhe com os amigos, que é muito importante para a nossa comunidade ficar cada vez maior e esse conhecimento verdadeiro sobre composição chegar nos ouvidos e nos corações de outras pessoas, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Então, olha, mesmo que você não entenda de partitura musical, não tem problema nenhum, porque na verdade é mais importante você ouvir tudo que eu vou falar aqui, e a gente vai passando por essa música e eu vou explicando como é que ele compôs, e vocês vão ver que tudo vem de uma coisa muito simples, que é um motivo musical. Então, antes de começar essa música, já vamos pensar bem nesse motivo famosíssimo que fica na cabeça de todo mundo, que é o motivo da Quinta Sinfonia dele, né? Então, tal que a gente vai ver agora, que é o tá 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 tá. Então, esse motivo tá 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 tá. Então já fica com isso na cabeça. Porque o que eu quero mostrar pra você aqui, e todas as outras músicas que me mandarem aqui nos comentários pra eu analisar, é como toda música vem de uma ideia principal que a gente chama do motivo, uma semente da música. Beleza? Então vamos lá, o começo, né, dessa música, esse início do motivo aqui, como a gente estava conversando. Então a gente já viu aqui, ó, o motivo tá 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 tá. Depois ele já aparece de novo mais grave, né? Tá 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 tá. Agora, olha ele aparecendo em várias, ó. A gente fala o que ele fez? Ele expandiu o motivo, se você for pensar, em várias outras vozes. O que significa isso? Colocou em outros instrumentos. Então, se a gente for realmente analisar, a gente consegue perceber que ele faz as violas, né? Fazendo esse motivo, depois ele faz o violino um e depois, ó, ele vai lá pro violino 2, aí ele volta pra viola, ele fica fazendo essa brincadeira. Cada instrumento fazendo uma parte do né? Então você percebe que é a mesma coisa que ele está utilizando, né? Ele só deixou a última nota um pouco menor. Que os primeiros eram tá 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 tá. Essa última nota longa. Agora ele fez tá 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 tá. Elas vão ficando mais curtinhas assim, né? Vamos continuando aqui então. Mais algumas respostinhas. Aí ele vai chegar agora, ó. Fá, 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 fá. Então ele faz alguns desenvolvimentos dessa semente e agora ele traz de novo ela mesmo, só o motivo, com vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. Né? Você consegue perceber aqui. Então agora tem um monte de instrumento. Dá até pra ver na partitura. Mesmo que você não entenda de partitura, como eu disse, dá pra perceber esses desenhos que são iguais, né? Ó, aqui, né? Você tá vendo, tem uns Fs, FF, que é esforçando, que a gente fala, é fortíssimo, desculpa, quer dizer, esforçando é FZ, né? Você fazer esse fortíssimo, então vários instrumentos juntos, a gente chama de tutti da orquestra. Então, não tem todos no momento aí, mas tá todos que estão aparecendo fazendo tchá 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 tchá. E aí começa a perceber no final dessa página, ó, como ele já começa a desintegrar de novo o motivo. Ele põe tarararã, parararã em outra nota aqui, em outro instrumento aqui, quer ver, ó. Olha, aparecendo em várias. Agora um outro desenvolvimento agora, ó. Ele vai
repetindo ele fazendo uma coisa mais longa. Mas tá vendo, em todo momento ele tá aqui, né? Agora só as trompas, ó. Aí você vai falar, né? Bom, agora saiu o motivo, queria entrar nessa parte mais melódica, né? Percebe lá no baixo, ó, não saiu nada, ó. Percebe lá no baixo o motivo acontecendo ainda. Então ele vai fazendo. Só que embaixo aqui no grave tem pom 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 pom. Pom 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 pom. Ouve isso, ó. Aí vem sempre um pom 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 pom, uma respostinha, ó. Tom, 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 ó. Tom, 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 tom. Tá vendo? Então o motivo é esse. Sempre quando você vê esse desenho de 3 notinhas e uma separada, tá, 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 tchan, na partitura. Ele tá deixando no grave, como eu tô falando, nos baixos, né? Os outros instrumentos, pessoal, que estão acontecendo em cima, os instrumentos de sopro, as madeiras, que estão segurando algumas notas, a gente vai pensar mais na harmonia mesmo que ele está utilizando no momento, que não é o intuito desses vídeos. Eu não vou ficar fazendo análise harmônica aqui, eu vou fazer a análise da música, da composição, entendeu? Mas pensa que isso, galera, se você consegue dominar essa composição, esse desenvolvimento dos motivos, das melodias, isso é o de menos, de verdade. Eu sempre tô falando aqui pra vocês que todos os meus alunos, seriam do meu curso online, da comunidade de composição na prática, meus alunos de mentoria, da mentoria particular que eu faço com os alunos que realmente querem levar profissionalmente a composição, a gente percebe isso em todos os tipos de música. Vocês vão ver aqui em outros vídeos que eu colocar de outras músicas populares, com letra, sem letra, independente da instrumentação, do estilo que seja, que a gente vai ter, então, esse controle melódico, esse controle de desenvolvimento de uma ideia simples dos grandes compositores, e o resto, a parte de harmonia e tal, quando você tem esse controle, eu garanto pra você, porque isso acontece com todos os meus alunos, você vai realmente conseguir ter o controle harmônico também. Então você vai, às vezes, até sem saber nada de teoria da harmonia, você sabendo o mínimo que seja, aqui no canal tem vídeos como harmonizar uma melodia. Vendo esses vídeos você já vai conseguir entender como que você precisa fazer para colocar acordes nas suas músicas, entendeu? Então essa parte das notas que não estão fazendo motivo, elas são um acompanhamento, a gente diria, entendeu? É o acompanhamento harmônico da música, né? Mas vamos perceber então o motivo. Ó, toda hora. Então, percebam já também essa coisa importante de qualquer motivo, de qualquer música, que o motivo ele é muito rítmico. Então isso em qualquer música, o motivo ele é algo muito rítmico. Então você vê que fica bem claro esse e você vai brincando, colocando ele em outras notas, entendeu? Esse é o verdadeiro segredo da composição. Então você tem esse motivo rítmico, que ele tem mais coisas dentro dele, porque ele, por exemplo, não começa na cabeça do tempo. O que quer dizer isso? Ele não começa aqui, ó, não é. O tempo tá aqui, o pulso, o metrônomo. Ele começa no contra aqui, ó. A outra nota longa, ela cai no tempo, mas esse, ó, entendeu? Então, isso já é bem importante entender, porque isso é uma característica do motivo. Então, quando você cria um motivo, você cria essa pequena semente para fazer uma música, vão ter características intrínsecas a ela que vão levar pela música inteira a isso, entendeu? Então, uma coisa já para você entender também. Os grandes compositores, eles mostram toda a música. Isso eu sei que você pode estar achando que isso é maluquice. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu sou formado em composição. Quando eu entrei na faculdade, os professores falavam isso, e eu falava, meu, não é possível. Eu pensava, não é possível que seja isso. Só que hoje em dia, né, eu percebo nitidamente que isso acontece. Então o que eu quero dizer com isso? Essa semente inicial, esse pequeno fragmento, esse motivo musical, ele vai ter todas as características que vai ter no resto inteiro da música. Então eu falei, é o DNA da música. Então ele é como se fosse um DNA que vai ter... A música vai ser feita dele, ele vai estar em várias partes da música, coisas muito subliminares, até mais profundas. Mas perceba isso então, né? Como eu estou dizendo, que esse motivo ele não é na cabeça do tempo. Isso já vai trazer também essa harmonia, esse acompanhamento que eu estou falando, os instrumentos em cima da partitura, né? Que a gente consegue ver aqui, tem uns instrumentos em cima.
Nesses instrumentos em cima, perceba nitidamente como eles estão realmente no segundo tempo sempre, ó. Tem uma pausa e depois vem os instrumentos. Tchá, 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 tchá. É um tipo conceitual de pôr no contra a ideia, entendeu? Então isso é importante você percebendo que esse DNA vai estar em várias partes da música. O tempo todo o motivo rolando, né? Ele dá uma pausa. O que ele faz? Ele volta. Olha que interessante. Isso também é uma coisa que eu não entendia que era assim antes de estudar realmente composição, entrar na faculdade. Só que músicas são repetições, galera. Entendeu? Então você tem que repetir. Isso não é ruim. Entendeu? Você viu que ele tá voltando do início da música, ó. Isso é o começo da música de novo. Ele vai repetir tudo que a gente viu, ele vai fazer literalmente igual de novo. Ó, é literalmente igual. Ó, essa troca de vozes, lembra que a gente viu? Você percebe a hora que tá também acontecendo essa escadinha, né, dos instrumentos? Aí por trás ainda vem um outro com as trompas, com os instrumentos de sopro. Fam, 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 fam. Você vê que então ele ainda deixa um motivo... Ele tá acontecendo várias vezes... E ele ainda pega e faz o motivo mais lento, mais longo, né? Tchan, 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 tchan. Enquanto por baixo estão tendo vários deles pequenininhos. E por cima um pam, 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 pam. Né? Triunfal, a gente poderia dizer. Quer ver? Ó, ouve aqui, ó. Ó, quer ver? Vem de novo aquela parte melódica e o baixo, ó. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ó, ele vai vir mais agora. Várias melodias, né? Parararararará. Todas essas melodias secundárias, essas ideias secundárias, ele tá trazendo desse primeiro motivo aqui. Agora, em vez de ir no ritornello, o que ele vai fazer? Mas ele traz o motivo de novo como se fosse outra cena da música, né? Você vê que ele traz ele mais melancólico, ele mais sombrio, posso dizer, mais tenso mesmo. Né, ó, tenso, ele mudou a música agora, né? Só que ele muda mantendo o motivo, por isso que eu falo, pessoal, né? Não adianta ficar quebrando, você que quer compor, não adianta quebrar a cabeça com harmonia, essas coisas, não mesmo, ainda mais de início, confia em mim. Tem que saber fazer essas coisas, ó. E meio que de ouvido mesmo, relaxa. Que nem eu falo dos meus alunos começam fazendo de ouvido as coisas, depois que a gente começa a compreender. Né? Eu acho que um grande erro do nosso sistema de ensino musical é esse. Fica uma coisa que parece que você tem que, antes de entender a teoria, depois praticar. Não é assim, não pode ser assim. Porque a própria música, a própria teoria musical veio da prática. A própria música veio da prática. Eu digo, todos esses livros de teoria, de harmonia, do que for... de análises musicais, vem da prática dos compositores. São os compositores que evoluem a música, que fizeram revoluções. Não são os teóricos que vão e falam, olha, Beethoven, eu descobri que você pode usar tais acordes. Não, Beethoven descobriu isso, e ele fez, porque aí o compositor, nós músicos, compositores... Eu sou violonista, né, de primeiro lugar, já ganhei concurso nacional de violão, já fiquei em segundo lugar do concurso Souza Lima, então eu sou de violão mesmo. Mas o compositor, meu, desculpa, se você é só instrumentista por enquanto, pelo menos. O compositor é um músico muito mais completo, né? Ele é muito mais completo, porque ele sabe instrumentos, ele sabe mesmo não sabendo tocar, eu sei escrever para cordas, para sopros, para o que instrumento precisar escrever, porque a gente sabe a linguagem, a gente sabe como entender a linguagem dos instrumentos,
né? Você vai saber sobre regência, você vai saber reger a música, porque você compôs a música. Você vai ter que entender todas essas estruturas musicais, sabe? Então, isso é uma coisa que eu falo pra você. Não adianta ficar com um monte de teoria sem prática. Você tem que tentar compor no seu nível já, entendeu? No seu nível você tenta compor, utilizando, por exemplo, as coisas que a gente tá vendo aqui hoje. Né? Não precisa ficar quebrando a cabeça e esperar ler todos os livros da história do mundo que você possa ler pra começar a compor. Não, você compõe no seu nível. Isso é uma dica, na verdade, uma dica de ouro mesmo, sabe? Se você seguir isso que eu tô falando, você vai ver que você vai evoluir exponencialmente na composição. Ó, de novo, olha ele o tempo todo. Olha. Aqui ele começa a fazer brincadeiras harmônicas, a gente pode dizer, né? Desenvolvimentos, falando mais tecnicamente, mas ele tá desenvolvendo a harmonia, ó. Ele pega o motivo e vai levando pra outros lugares. Aí aparecem, às vezes, algumas melodias. Né? Essas coisas realmente vão aparecendo. O motivo sempre por trás e coisas aparecendo. Ó, essa brincadeira entre os instrumentos. Tá vendo? Agora ele deu uma fragmentada, né? Quer ver? Eu vou voltar um pouquinho. Ele tá fazendo um motivo e do nada ele dá uma pausa e. Tá vendo esse conceito da pausa pra começar? Tá, 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 tá. Esse contratempo ele tá usando de outras maneiras aqui, quer ver? Ó? Ó, que doido isso que ele fez. Nossa, bem legal, né? Essa deslocada que ele deu. Aí ele já entra de novo, né? Então essa brincadeira com os ritmos. Ó, outro desenvolvimento, ó. Então termina o motivo com outra coisa. Olha que interessante você perceber isso. A gente tá aqui nos 3 minutos e 32. Agora o Beethoven começa a ir um pouco mais longe nas ideias, ele começa a expandir. Então isso era uma coisa que uma grande professora que eu tive, a Marisa Ramírez, que, meu, conheço, ela tem canal no YouTube, ela é uma grande professora do Brasil aqui. Ela foi a primeira professora de composição mesmo, ela foi a pessoa que conseguiu me explicar por que existe a teoria, né, como entender, compreender a teoria para utilizar na prática, que é o que eu passo para vocês aqui. E ela falava uma frase que essa você tem que decorar, você tem que lembrar disso para sempre. O bom compositor, ele sabia economizar. Ele sabia enrolar os ouvintes. Eu lembro bem que ela falava isso. O bom compositor sabia enrolar o ouvinte. E é isso mesmo, a gente gosta de ser enrolado pelo Beethoven e pelos grandes compositores. Então o que eu quero dizer com isso? Perceba que ele, só agora, depois de 3 minutos e meio, que ele começa a dar uma expandida, ele começa a trazer realmente elementos novos, a gente pode dizer, que foram desenvolvidos disso. Mas elementos novos, né? Ele começa a deixar o motivo mais longo, colocar uma melodia no final. Então isso é uma coisa que você tem que guardar para sempre na sua cabeça. Né? Para sempre como compositor você vai ter que saber, meu, o que eu posso fazer com esse pouco que eu tenho? Né? Não importa, o Jorge Benjor fala isso numa música dele, né? Não importa o que eu tenho, mas o que eu posso fazer com o que eu tenho. Então você tem pouca coisa, você vai fazer tudo o que você puder, você vai espremer aquele suco, aquele limão até a última gota, assim, aquela laranja, sei lá, o que você preferir. Então veio uma ideia na sua cabeça, um motivo, uma pequena ideia, você tem que saber extrair dela tudo o que você puder, até falar, putz, cara, agora eu não sei mais pra onde ir, então tá bom, vou ter que criar algo diferente aqui. Isso mostra nitidamente também o que eu sempre falo pra vocês aqui, que composição não é ficar tendo um dom especial, não é esperar ter um dom, acordar com sorte, né? Eu trabalho muito com trilhas sonoras para o mercado publicitário, podcasts, canais de YouTube, independente de empresas, escolas que fazem vídeos, tudo isso que você imaginar. Eu não posso ficar esperando estar inspirado, né? Porque eu recebo uma encomenda, isso semanalmente eu recebo encomendas, e eu tenho que fazer já pra outra semana. Não posso ficar acumulando, ai, olha, galera, desculpa, mas eu não tava inspirado, eu não tava na vibe. Isso não existe, entendeu? Então é isso, por quê? Porque você tem que saber desenvolver as ideias, né? Não é ficar esperando coisas novas acontecerem, é você saber espremer o suco até a última gota daquela ideia que veio.
ele pegou só o final. Tan, 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 tchan. Ele tinha feito isso lá no começo da música. Agora ele pegou só o fã, 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 fã. E ó, ele tá usando só esse pedacinho pra fazer um tipo de uma transição, uma parte nova da música. Vendo? Ele tá usando o conceito da pergunta e resposta. O instrumento faz fã, fã, o outro fara, fã, fã, os graves, os agudos, fara. Entendeu? Essa pergunta e resposta que a gente chama, você vê? Isso é bem interessante, ele tá fazendo isso sempre aqui, né? Tá vendo que são conceitos. O compositor, quando começa a ficar bom, ele não tem mais, não tem nem pra que a teoria mais. A teoria já tá tão enraizada, tão compreendida que você começa a trabalhar com conceitos. Então, o conceito de contratempo, de pergunta e resposta, isso são conceitos, que é isso a música fica coerente, entendeu? Ó, que bonito isso, ó. Parece uma respiração, não parece uma respiração? Não parece? Ó, é nítido, né? Essa sensação de parece que tem algo que daqui a pouco ele vai renascer. Você vai ver, parece que tá quase falecendo e vai renascer. Tá vendo? Aqui acontece outro conceito muito importante, muito interessante na composição. Eu falei, você tem que economizar. Então é como se você fez um motivo, você fica num círculozinho aqui, assim, ó. Aí, ó, vou expandir esse círculo. Beleza. Quando você expandiu muito, opa, volta pra cá. Volta pro centro. Se você ficar expandindo e indo pra frente toda hora, você vai se perder. A música vai ficar incoerente. Tem uma frase também muito interessante de um outro grande compositor que eu sempre tô falando aqui, que foi o Igor Stravinsky, um dos maiores compositores da história. Ele fala num livro dele, que na verdade é uma palestra que ele fez, né, para uns alunos de uma faculdade da Califórnia, isso porque ele fugiu da guerra, tal, né, que ele era da Europa, ele é do começo do século XX, né, o Igor Stravinsky. E os artistas, né, como qualquer um que pense, né, quando vem um regime ditatorial, um regime absolutista, como estava rolando, que hoje em dia está voltando, a gente está percebendo isso nitidamente, os artistas são banidos, né? Porque ou eles são mortos ou é melhor eles irem embora do país que eles estão, sendo, né, com esse, que tem esse regime aí, né? Então ele, Schoenberg, vários músicos, Bartók, Debussy não, mas esses caras foram, Ravel, um monte de cara foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma coisa que a gente pode dizer, entre várias, né, que os caras são muito tops, assim, nessa ideia, que é eles acolheram todos os caras inteligentes, todos os gênios do século XX, eles acolheram Einstein, todos esses caras foram pra lá. Então, isso também faz, né, os Estados Unidos ser tão influente culturalmente no mundo, a gente poderia dizer. Mas voltando um pouquinho, o Igor Stravinsky, então, como eu estava dizendo, ele fala nesse livro, né, nessa palestra que foi transcrita. Esse livro chama Poética Musical em 6 Lições. É sensacional, assim, ó. É o cérebro de um grande compositor, ele consegue mostrar como ele compõe, é muito sensacional. E ele fala uma coisa muito importante que é realmente uma regra da composição, uma lei da composição, da música em geral, que é você ter duas coisas que são antagônicas, mas que elas têm que estar juntas. Esse é o papel do compositor. É a unidade e a variedade. Então é isso que a gente está vendo aqui. Tem uma unidade que é o motivo, e a variedade são esses desenvolvimentos, essas coisas diferentes que ele faz, né? Ele faz várias ideias diferentes com esse motivo, é o que eu estou mostrando aqui hoje. É uma aula disso que a gente está vendo aqui hoje. Então, a unidade e variedade sempre está presente nas grandes composições. O que eu quero dizer isso? Você vê que quando ele vai para longe do centro, que eu falei, ele tem que voltar. Porque senão a música fica incoerente. Senão você já fala, cara, onde é que ele tá agora? Eu, por exemplo, quando eu comecei a compor, eu ficava fazendo um monte de coisa diferente uma da outra. E porque eu pensava que era isso, que eu tinha que ficar me inspirando todo dia. Quando eu era jovem, eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Eu não entendia que eu tinha que fazer uma coisa só e disso desenvolver. É isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. E eu pensava, não, que putz, era uma coisa que eu tinha que ficar inventando. E aí eu saía da unidade. Então essa linha tênue entre você estar fazendo variações de uma unidade que é o importante na composição. Ó, ele volta pro início praticamente, ó, igual o começo aqui, ó. Olha que interessante. O Beethoven era um gênio, né? Ele foi um dos maiores gênios da música. Ele voltou igual ao começo, tá vendo? Então volta ao personagem. É o que eu também sempre digo aqui.
A música é a jornada do herói. Qualquer música é uma jornada do herói. Você cria um personagem, que no caso é esse motivo, e ele vai fazer diversas aventuras, passar por vários lugares e tal, e ele sempre vai voltar à casa dele. Então ele voltou pro zero, assim, pro centro. Ele voltou pro motivo inicial, pro começo da música, e agora ele já... Isso ia ficar chato, é a monotonia. Muita unidade, o Stravinsky diz, traz monotonia. Muita variedade traz incoerência. Então esse é o jogo da composição. Então ele mostrou a unidade, você já falou, mas de novo, esse começo, a hora que você tá ficando meio, acho que vai ficar chata a música, ele já sai. E olha da onde ele trouxe esse novo elemento. É algo que a música inteira tá acontecendo, que é quando ele acaba esses motivos, essa sequência de motivos. Pam, para, pam, pam, pam. Isso eu não sei se você percebeu, já estava acontecendo antes, essa última nota que ele deixa longa. Pam. E aí ele falou, pô, da onde eu posso trazer uma nova variação aqui? Dessa nota longa. Então olha que legal isso que ele faz. Eu vou voltar um pouquinho só aqui, ó. Então, ó. Ele mantém, ó. No oboé. Olha, genial. Dessa nota ele puxa uma melodia totalmente... Dessa nota ele puxa uma melodia totalmente nova. Você fala, cara, da onde saiu isso, entendeu? É um filme, né? É uma composição, é uma história. Olha que animal isso. Aí ele já volta, ó. Já ouviu isso também. Aqui, ele tá repetindo, então não tem problema nenhum você repetir coisas assim, ó. Isso a gente já fez, né? Isso. Pom, 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 pom. Baixo, né? Agora tudo vinha pra você, ah tá, agora ele vai fazer uma outra parte. E já ficaria meio monótono também, ah legal, ele sempre faz isso e vai... Genial, ele já pega e não, agora eu vou adensar o negócio, vou pôr energia no negócio. Em vez de cortar e ir pra uma outra cena, ele meio que continua a cena, né? Agora fica uma coisa selvagem, né? Ó, tá vendo? Ele trouxe mais uma coisa secundária, que é, nossa, nitidamente baseada no motivo inicial. Tá vendo isso? Dá uma ideia, parece que, não sei, se tá num cavalo, né? Uma aventura, uma coisa heróica, né? Tem uma sensação de heroísmo, né? Ó, agora ele deixa mais longo o motivo, tá vendo? Ele deixa mais espaçado, em vez de tá. Pam 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 pam. Né? Ele vai expandindo, chama expansão, né? Essa ideia. Tem vídeos aqui no canal, viu, galera? Então tem vídeos aqui como transformar uma ideia em 10 coisas diferentes. Tem uma de outra de 7, 5. Procurem ter um monte de coisa falando desses tipos de desenvolvimentos, né? Melódicos, motívicos. Isso já vai trazendo pra meio que parece um final, né? Já fala, putz, cara, agora acho que vai acabar pelo menos esse primeiro movimento, que é o que a gente vai analisar hoje aqui, né? Ó, uma outra melodia secundária, que ele... Mal como lembra o motivo. Se eu deixar isso mais longo, ó. Olha, até agora, quantas notas ele usou, tipos... notas não, desculpa.
células rítmicas. Ele não está usando todos os tipos de ritmos existentes na humanidade. Não. Ele está usando coisas simples. Tá, 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 tá. Tá vendo? Economia, né? Ele nunca conseguiria escrever uma sinfonia, essa daqui tem uns 35 minutos, ou a nona, que tem 1 minuto e uma hora e meia, desculpa. Ele nunca ia conseguir escrever isso se ele não economizasse. E aí ele volta, ó, pro primeiro personagem, triunfal, né? Triunfante, sei lá, o personagem, nossa, tava passando por várias coisas e agora voltou aqui, parece que ele renasceu, né, ó. Beleza? Então olha aí, ó, nitidamente esse primeiro movimento inteiro da Quinta Sinfonia, que é uma das músicas mais icônicas da humanidade, né? Esse primeiro movimento inteiro ele tá aqui, ó, né? Ele tá feito pelo motivo inicial. Olha quanto ele fez, ó, 7 minutos, né? Depois a sinfonia inteira vai ter esse motivo por trás delas, pode ficar tranquilo. Mas eu quis mostrar o primeiro movimento que ele é muito nítido. E isso vai acontecer em qualquer outra música. Então comece a ouvir as músicas que você gosta e perceba o que é a semente da música, como ela está sendo variada, onde ela aparece, de que maneira. Você pode colocar isso na bateria, se quiser, esse motivo. Não precisa ser instrumentos melódicos, pode pôr onde você quiser, entendeu? Esse, na verdade, é a genialidade dos grandes compositores. Beleza? Então, olha, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui seu comentário se você gostou. E se você quer alguma música para eu analisar desse jeito, mostrar como que os caras compuseram ela, como que as bandas, os grandes compositores fizeram isso, e eu posso escolher ela para colocar aqui. E se você quiser mais informações sobre também meu trabalho, ter o meu acompanhamento mais próximo, eu sempre deixo o link aqui embaixo das minhas aulas particulares e também do meu curso online. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!